Uma declaração de Celso Amorim, assessor especial de assuntos internacionais do presidente Lula, colocou a crise venezuelana em um novo patamar de gravidade. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, Amorim afirmou que decisões recentes envolvendo a Venezuela, como o fechamento do espaço aéreo, podem ser interpretadas como atos de guerra, e advertiu que esse tipo de escalada pode levar a consequências imprevisíveis. Segundo ele, se a situação sair do controle e evoluir para uma intervenção militar externa, o risco não seria apenas um confronto pontual, mas a transformação da América do Sul em um cenário de guerra prolongada, algo que ele comparou a um possível Vietnã amazônico. A comparação com o Vietnã não é casual. Sempre que se fala em intervenções militares fracassadas, guerras de desgaste e derrotas políticas de grandes potências, o conflito vietnamita surge como referência quase automática. Foi uma guerra moldada por selvas hostis, guerrilha altamente organizada, apoio popular massivo e um fluxo constante de ajuda externa, especialmente da União Soviética e da China. O resultado foi um confronto prolongado, sangrento e impossível de ser vencido apenas pela superioridade tecnológica dos Estados Unidos. Ao levantar essa analogia, Amorim sugere que uma intervenção externa na Venezuela poderia sair rapidamente do controle, transformando-se em um conflito regional de longa duração. Segundo ele, um ataque norte-americano não apenas enfrentaria as forças do regime de Nicolás Maduro, mas poderia provocar resistência popular armada, capaz até mesmo de unir setores hoje adversários do chavismo contra um inimigo externo comum. A narrativa é poderosa, mas, quando colocada sob análise fria, revela uma realidade bem mais complexa. A Venezuela possui, sim, extensas áreas de selva, especialmente na região amazônica e em zonas de difícil acesso. No entanto, diferentemente do Vietnã dos anos 1960 e 1970, o coração político, econômico e militar do país está concentrado em áreas urbanas densamente povoadas. A guerrilha vietnamita prosperou porque controlava vastas regiões rurais, contava com apoio profundo da população camponesa e operava em um território onde o Estado adversário tinha dificuldade de exercer controle efetivo. Esse elemento simplesmente não existe hoje na Venezuela. Não há no país um movimento de guerrilha rural organizado, com apoio popular amplo e estrutura capaz de sustentar um conflito nacional prolongado. O regime de Maduro mantém controle rígido sobre centros urbanos, rotas logísticas e infraestrutura crítica, o que reduz drasticamente as condições para o surgimento de uma insurgência nos moldes do Vietcong. A geografia, por si só, não cria uma guerra de guerrilha. Ela precisa ser acompanhada de organização política, adesão social e capacidade de sustentação no tempo. Outro ponto central é o apoio externo. No Vietnã, a guerra só foi possível porque existia uma gigantesca rede internacional de suporte. Armas, munições, treinamento e suprimentos cruzavam fronteiras de forma contínua. Milhões de toneladas de material bélico foram enviadas ao Vietnã do Norte ao longo dos anos, alimentando uma máquina de guerra que nunca parava. Isso acontecia em um contexto de Guerra Fria, quando duas superpotências competiam abertamente por influência global e estavam dispostas a bancar conflitos indiretos a qualquer custo. O cenário internacional atual é radicalmente diferente. Embora a Venezuela mantenha relações com Rússia, China e Cuba, não há qualquer evidência de que essas potências estejam dispostas ou sejam capazes de sustentar um conflito armado prolongado no Caribe e na América do Sul. Um bloqueio naval norte-americano tornaria o envio de armas extremamente difícil, e os países vizinhos, como Brasil e Colômbia, não demonstram disposição política ou militar para servir como corredores logísticos de uma guerra contra os Estados Unidos. O risco de sanções severas e retaliações diretas seria alto demais. Além disso, o
O fator talvez mais decisivo contra a tese de um Vietnã amazônico está dentro da própria Venezuela: a falta de apoio popular ao regime. As eleições presidenciais de 2024, amplamente contestadas, indicaram que cerca de 67% dos venezuelanos votaram em Edmundo González, candidato da oposição. Esse dado expõe uma rejeição profunda ao chavismo e mina qualquer possibilidade de mobilização popular em massa em defesa de Nicolás Maduro. Diferentemente do Vietnã, onde a guerra era vista como uma luta nacional contra uma potência estrangeira, a maioria da população venezuelana hoje associa o regime à crise econômica, repressão e colapso institucional. Sem apoio popular, não há guerra longa. Não há rede de informantes, abrigo, logística improvisada ou disposição coletiva para resistir por anos em nome de um governo impopular. Isso enfraquece drasticamente qualquer comparação com o Vietnã. Há ainda um elemento regional muitas vezes ignorado. Os países da América do Sul, em sua maioria, não têm qualquer interesse em uma guerra prolongada no continente. Mesmo governos que mantêm relações amistosas com Maduro tendem a agir com extrema cautela. O custo político, econômico e diplomático de se envolver diretamente em um conflito contra os Estados Unidos seria enorme. Simpatia ideológica não se traduz automaticamente em apoio militar concreto. Isso não significa que uma crise armada na Venezuela seria simples ou indolor. Qualquer intervenção externa poderia gerar instabilidade, confrontos localizados, deslocamentos populacionais em massa e impactos humanitários severos. Grupos armados dispersos poderiam surgir em áreas remotas, especialmente na fronteira com a Colômbia, lembrando mais o modelo das antigas Farc do que uma insurgência nacional integrada. No fim das contas, o alerta de Celso Amorim funciona mais como um aviso político do que como uma previsão militar realista. Ele chama a atenção para os riscos de uma intervenção externa e para o potencial de desestabilização regional, algo que não pode ser ignorado. No entanto, ao analisar os fatores históricos, sociais, militares e geopolíticos, a ideia de um Vietnã amazônico na Venezuela se mostra altamente improvável. O perigo existe, mas não na forma épica e prolongada sugerida pela analogia. O que se desenha, se algo acontecer, é um cenário de crise interna, tensão regional e conflitos localizados. Graves, sim, mas longe de reproduzir a guerra que traumatizou os Estados Unidos no século passado. Gostou do vídeo? Quer acompanhar mais análises e atualizações do cenário militar mundial? Então se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para receber novos vídeos todos os dias.